Olá, queridos alunos, tudo na paz? Estamos voltando aí falando sobre os substantivos gregos femininos de primeira declinação. Nós já vimos acerca dos substantivos femininos da primeira declinação que eles têm duas terminações, né? Os terminados em alfa e os terminados em eta, após a raiz da palavra, né? Em seu caso, o nominativo, ok? Vimos também que na primeira declinação, as palavras que terminam com eta no nominativo, elas são sempre femininas, né? Usamos aí alguns modelos, né? Por exemplo, o paradigma que a gente utilizou foi a palavra adelfê, né? E aí nós vimos as declinações no nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Vimos também, junto aos substantivos femininos terminados em eta, os artigos, né? Com os artigos, o re adelfê no nominativo, tens adelfens no genitivo singular, dativo te adelfê, lembrando que esse te tem o iota subscrito, né? O adelfê também no dativo, e o acusativo tem adelfém. Essas aí são os terminados em eta no singular, né? O nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Se você quiser gravar essa terminação aí, você cria uma palavrinha: re, tes, te, tem. Re é o artigo do nominativo, tes o artigo do genitivo, te o artigo do dativo, lembrando que tem um iota subscrito, e o artigo do acusativo é tem, certo? E aí ficaria re adelfê, tens adelfens, te adelfê, tem adelfém, não é? A tradução ficaria a irmã, da irmã, para a irmã, a irmã. O plural seria rai, tom, tais, tais. Rai, tom, tais, tais. Esses são os artigos plural, tá certo? O rai, lembrando que tem uma aspiração forte em cima do alfa. O rai é o plural do nominativo. O tom, que você vai ver aí, o tal, ômega e ni. O tais é o tal, alfa, iota, sigma. E o tas é o tal, alfa, sigma final, né? Então ficaria assim: rai adelphai, né? Seria as irmãs, pois está no plural. Tom adelphon seria o genitivo do plural, que poderia ser traduzido como das irmãs, né? Porque é o caso genitivo que especifica a origem e posse. Tais adelphais é o dativo, né? O dativo plural. Veja que no dativo plural não há iota subscrito, certo? Só no dativo singular que você vai encontrar o iota subscrito abaixo do eta. E o plural acusativo, tais adelphais, as irmãs. Lembrando, o caso nominativo, caso designa função, o caso nominativo é o sujeito da frase, o genitivo designa origem ou posse, o dativo é objeto indireto, né? E o acusativo objeto direto. Isso a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos, por isso que eu falei bem rápido, para que vocês só relembrem. Hoje nós vamos falar dos substantivos femininos terminados em alfa. Esses substantivos que pertencem à primeira declinação. Vejam bem, os substantivos que são terminados em alfa, ele é um pouco diferente aí dos terminados em eta, porque eles são subdivididos ou divididos em dois grupos, tá certo? Quais são os grupos? O primeiro grupo é aqueles que possuem como
última letra do radical da palavra um rho. Isso mesmo. Possui um rho, como por exemplo a palavra remera. Veja que a última letra do radical é um rho e a última letra da palavra é um alfa. E aí você já consegue verificar que se trata de um substantivo feminino, não é? Terminado em alfa, e ele pertence à primeira declinação. Ele também, a esse grupo também, esse primeiro grupo também é aquele grupo. Esse grupo também tem uma vogal, como a palavra oikia, né? Veja, esse primeiro grupo, repetindo, tem o radical, um rho no radical, a última palavra do radical um rho ou uma vogal. Veja que a palavra oikia, a última letra é um alfa, né? Esse alfa aí a gente já designa que é um substantivo feminino que é terminado em alfa, mas veja que a raiz ela não termina com a consoante rho, ela termina com iota, ou seja, ela termina com a vogal. Portanto, esse primeiro grupo é o grupo que termina com o radical a letra rho ou uma vogal, tá certo? O segundo grupo são aqueles que terminam com qualquer outra consoante que não seja o rho, como por exemplo a palavra glossa, que é língua. Veja, a última letra da palavra é alfa, mas a última letra do radical é um sigma. Veja, ela não é um rho, então aí vai ser diferente a forma de declinar. Então, lembrando, os substantivos terminados em alfa são divididos em dois grupos. Primeiro, aqueles que possuem como última letra do radical um rho, como a palavra remera, ou uma vogal, como a palavra oikia. E o segundo grupo é aqueles que terminam com qualquer outra consoante que não seja um rho, como a palavra glossa no seu radical, ok? Dando continuidade. Os substantivos femininos terminados em alfa, que possuem como última letra do radical um rho ou uma vogal, são declinados de forma semelhante à declinação de remera. Então, a palavra remera, que é traduzido como dia, nós vamos usar ela como paradigma, como exemplo, modelo. Portanto, esta palavra vai nos servir disso, tá certo? De modelo. Vamos ver agora a declinação da palavra remera. Lembrando, a declinação da palavra remera é modelo para qualquer outro substantivo feminino que na sua última letra do radical seja um rho ou uma vogal, ok? Então, vai ser declinado da mesma forma como é declinado remera, ok, gente? Então, vamos lá. Usando aí como paradigma a palavra remera. Veja que eu coloquei de forma ilustrada aí a letra alfa destacada, não é? Como sendo a última letra da palavra, não do radical, mas da palavra, e o rho como sendo a setinha aí apontando para ele como sendo a última letra do radical, tá certo? É um rho. Então, veja como é que se declina. Eu já adiantei e coloquei ela como com iota subscrito aí, tá certo? Como tentei conseguir aí colocar algumas informações que no outro slide eu não tinha, e eu consegui colocar aí a aspiração forte e o iota subscrito aonde é devido, ok? Vamos lá. A palavra remera é declinada da seguinte forma, a partir do nominativo. Re-remera. Re-remera. Por que re-remera? Porque esse eta tem uma aspiração forte e a palavra remera também tem uma aspiração forte. Quando se tem uma aspiração forte, na transliteração você sabe que você tem que colocar um H antes para que você leia esse H aí
como um R suave, né? Como da palavra house, né? Então veja bem, pessoal, remera seria aí o dia, e esse o dia aí seria o sujeito da frase, tá? O dia como o responsável pela ação verbal. O genitivo é o teis remeras. Teis remeras. Veja, esse é o genitivo. Então a ideia é de origem ou de posse. Na tradução ficaria do dia, né? Ou seja, algo que pertence ao dia, ou que tem origem no dia, tá certo? Então aí seria teis remerais. O dativo, te remera. Aí o dativo a gente já sabe que esse caso designa uma função na frase e essa função é objeto indireto. Então na tradução seria para o dia ou ao dia, né? Para o dia ou ao dia. Veja que o te e o remera no singular vai ter o iota subscrito no eta do artigo e o iota subscrito no alfa da palavra, tá certo? Remera, o alfa aí tem um iotazinho subscrito, seria aí para o dia. O acusativo tem aí o tem remeram, traduzido aí como o dia, né? O dia, esse o dia aí a gente sabe que está no acusativo, né? E designa o objeto direto da frase, tá certo? É o resultado direto da ação verbal. Ok, gente? Então, esses são os singulares. Remera, tens remeras, te remera, tem remeram. Beleza? O plural seria nominativo rai remerai, genitivo tom remeron, dativo tais remerais e acusativo tais remeras, certo? Seria aí os dias, genitivo dos dias, dativo para os dias, acusativo os dias. Lembrando que o acusativo é objeto direto da frase, ok? Eu usei uma outra palavra aí, terminar. Veja que os artigos, só um detalhe. Os artigos, eles não mudam. Mesmo nas palavras terminado nos substantivos femininos terminados em eta, veja que os artigos são os mesmos, tanto para os substantivos que terminam em eta, tanto para qualquer substantivo feminino, tá certo? Qualquer substantivo feminino, os artigos retes tetem ou raiton tais tais. Retes tetem são os singulares e raiton tais são os plurais. Então não muda o artigo, tá certo? O que muda são as terminações de cada substantivo de acordo com a sua terminação. Eu usei uma outra palavra aí, um outro exemplo, que é a palavra oikia. Veja que vai ser da mesma forma, tá certo? A declinação vai ser da mesma forma da palavra, remera. Como eu disse a vocês, os substantivos terminados em alfa seguem uma mesma declinação, uma mesma forma de declinar dos substantivos que são terminados no seu radical com um ro ou com qualquer vogal. Por exemplo, a palavra oikia, o seu radical final é um iota, ok? É um iota, ou seja, é uma vogal. Então vai ser da mesma forma. Eu botei só para a gente verificar isso aí. Por exemplo, o artigo, como sempre, não muda. Seria reoikia, que é
a casa. Teis oikias, que seria aí da casa. Tem oikia, lembrando que esse tem e esse oikia no final aí tem um iota subscrito no artigo abaixo do eta e na palavra abaixo do alfa. E tem oikian, certo? Então, traduzindo, nominativo, a casa, como sujeito da frase. Teis oikiais, da casa, como genitivo, e a função é designar posse ou origem. Te oikia seria o dativo, o objeto indireto, então seria para a casa ou a casa. E o acusativo tem oikian, que seria a casa, mas essa a casa aí é objeto direto da frase. O plural seria hai oikiai no nominativo, genitivo ton oikion, dativo tais oikiais e acusativo tais oikias. Ok, gente? Então veja bem, hai oikiai é traduzido como as casas. Essas casas aí, como está no nominativo, é sujeito da frase. O genitivo ton oikion seriam das casas, então designando posse ou origem. Ou dativo tais oikiais, que seria para as casas ou as casas, como o objeto indireto na frase. Tais oikiais seria o acusativo. Portanto, tais oikiais seria o objeto direto da frase, traduzido aí como as casas. Os substantivos femininos terminados em alfa, na primeira declinação, há umas observações que a gente gostaria de deixar aí. Veja bem, os substantivos femininos da primeira declinação terminados em alfa e cujo radical, a última letra é um rho ou uma vogal, declina-se do mesmo modo. A forma de declinar não muda. A diferença é, uma vez memorizado as terminações funcionais de cada caso, como visto no paradigma dos substantivos terminados em eta, é só substituir a letra eta pela a letra alfa. Vejamos uma comparação disso aí que eu coloquei no próximo slide. Veja bem, se você observar em cima aí no primeiro quadro, tá? No primeiro gráfico aí vocês vão ter os substantivos femininos da primeira declinação terminados em eta e com seus respectivos artigos, né? Por exemplo, aí no nominativo re adelfe, tens adelfens, te adelfe, tem adelfem. O nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Plural, hai adelfai, ton adelfon, tais adelfais, tais adelfaz. Esse aí é um paradigma. Olha o que acontece. Os substantivos femininos da primeira declinação, terminados em rho ou terminados em uma vogal, de uma vogal, no seu radical, veja aqui como é fácil. Se você gravou de cima, você vai fazer o seguinte: você só vai substituir a letra eta pelo alfa. É só isso. Os artigos permanecem os mesmos, não há mudança nos artigos, perceba. E a mudança é o alfa no lugar do eta. Veja, remerá. Veja que o que mudou foi, em vez de ser eta, é alfa. Veja, tens, remerás. Então, o que muda aí apenas é a questão do alfa. Então, se você gravou o substantivo feminino da primeira declinação terminado em eta, então os substantivos femininos da primeira declinação terminada em rho
ou em uma vogal, é muito simples também de gravar, porque a única coisa que você vai fazer é substituir o eta pelo alfa, ok? Vamos ver agora, pessoal, os substantivos femininos terminados em alfa, na primeira declinação, cujo radical termina em qualquer consoante menos o rho. E aí a gente utilizou como paradigma a palavra glossa, que é traduzido como língua, tá certo? Veja, o artigo, mais uma vez, permanece o mesmo, permanece sem mudança, tá? Então, o artigo não muda nunca dos substantivos femininos, ok? Veja o nominativo singular da palavra glossa. Reglossar. Genitivo. Tens glossens. Dativo, singular, tá? Te glossê, lembrando T, o iota subscrito abaixo dos etas. E o acusativo tem glossan. Traduzindo, no nominativo, a língua, sujeito da frase, genitivo, tes glosseis da língua, algo que pertence à língua ou tem origem na língua, tá certo? No singular. Dativo, te glossê para a língua, porque é um dativo, não é? É um objeto indireto da frase. E tem glossan, acusativo a língua, como sendo objeto direto. Plural, rai glossai, as línguas. Genitivo, tom glosson, das línguas, porque designa origem ou posse. Tais glossais, para as línguas, é o dativo, né, o objeto indireto. E tais glossas, que é as línguas, porém, está no acusativo plural e é o objeto direto da ação verbal. Por último, vou dizer aí algumas observações que a gente consegue ver nos substantivos femininos terminados em alfa, cujo a última letra do radical seja qualquer consoante que não seja o rho. Veja bem, estes substantivos, notem isso, como no caso de glossa, segue no singular o modelo remera nos casos nominativo e acusativo. Veja que é o mesmo modelo de declinar. No caso, nominativo e acusativo, certo? Isso no singular. E adelphen nos casos genitivo e dativo. Ok, gente? Vamos ficar por aqui e aí a gente volta com a próxima aula. Deus abençoe vocês e até a próxima.